Bom dia, meus amigos, meus irmãos, todos que acompanham essa página, que todo dia recebe mensagem inspirada por Deus. E novamente aqui mais um dia estamos, pela graça de Deus, que nos concedeu mais esse dia, para trazer a mensagem que Ele tem para falar no nosso coração hoje. Continuando a reflexão sobre a comunhão com Deus. O poder que a oração tem em nossas vidas e a necessidade que nós temos de saber orar e pedir as coisas certas na hora certa a Deus. Nós estamos entrando já no 24 tema desse estudo diário e hoje já estamos com um tema muito importante. Como todos têm sido, cada tema tem sido um edificando o outro, né? E nos abrindo a mente para que nós possamos entender melhor, né, o que Deus quer para cada um de nós. O tema 24 hoje vem trazendo assim, ó, o título: Confissão e um espírito perdoador são essencial. Confissões e um espírito perdoador são essenciais. Hoje nós vamos abrir com 3 textos-chave. Primeiro nós vamos lá em Mateus 6, 14 ao 15, que diz assim, ó: Porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoaste aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí vem Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabeis o que fazem. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pergunta de hoje: visto que a medida do nosso perdão aos que agiram mal contra nós e que nos oferece a ameaça, a medida pela qual podemos esperar que Deus nos perdoe, quão importante se torna a pergunta a seguir: até que ponto eu tenho um espírito perdoador em meu coração? Até que ponto? Resposta: recebendo a misericórdia de Deus depende de nós. Receber a misericórdia de Deus depende de nós. Quando pedimos misericórdia e bênçãos de Deus, devemos ter no coração um espírito de amor, perdão. Como podemos orar? Perdoa as nossas ofensas, também como nós perdoamos aos nossos ofensores, e não obstante alimentar-se um espírito de ódio. Se esperamos que nossa oração seja atendida, devemos perdoar aos que, do mesmo modo e na mesma medida em que esperamos ser perdoados. O que fazer se você tiver agido mal contra alguém? Se você ofendeu a um amigo ou um vizinho, reconheça sua culpa e ele tem o dever de perdoar-lhe totalmente. Você precisa buscar então o perdão de Deus, porque o irmão a quem feriu é propriedade de Deus e, ao ofendê-lo, você pecou contra o seu Criador e Redentor. Sem saber, damos a sua respeito falso testemunho. Se lhe desfiguramos as palavras, se por qualquer maneira lhe prejudicamos a influência, devemos ir ter com as pessoas com quem conversamos a respeito e retirar todas as nossas errôneas ofensas, informações. A honestidade da intenção
não pode ser tida como escuta para não confessar o erro. A verdadeira confissão é específica. A confissão verdadeira é sempre específica e feita de acordo com o tipo de pecado. Algumas faltas devem ser apresentadas exclusivamente a Deus. Outras serão confessadas às pessoas que foram ofendidas, ou podem ser de caráter público, devendo então ser apresentado publicamente toda confissão. Porém, deve ser direta e sem rodeio. Reconhecer os pecados dos quais somos culpados. Confesse antes que os pecados sejam descobertos. Há uma grande diferença entre admitir fatos depois de os mesmos foram provados e confessarmos pecado apenas conhecido por nós e Deus. Mas não aqueles que entre nós que farão confissão, como Acã, na época de Moisés, demasiado tarde demais para ser salvo. Depois que foram descobertos os seus pecados, que ele decidiu confessar, mas já era tarde demais. Resumo e pensamento sobre a oração de hoje. O Senhor me ajudou a suportar injúria, crítica, maledicência, ferimento corporais, mentiras, ódios raciais e fui roubado. No início de minha caminhada cristã, o bom Senhor me ensinou a instantânea e incondicionalmente perdoar os outros, assim como eu gostaria de ser perdoado, e como resultado eu sempre tenho perfeita paz. Mesmo com uma atitude positiva como essa, ainda podemos ter lutas com o perdão. Por exemplo, há uma área na qual tem verdadeira dificuldade, é que quando os cristãos são insensíveis e impedem os outros de receber o Evangelho, devido ao orgulho ou à arrogância individuais, exerce sua autoridade para impedir que a graça salvadora de Deus flua para certas pessoas em decorrência à sua raça ou cor. Visto que é nessa área que não consigo perdoar e tenho sentimentos ruins contra o ofensor, quando li os versos e citações acima, não consegui escrevê-los. Finalmente, sem conseguir ter paz, ajoelhei-me e confessei meus problemas de não ser capaz de perdoar. Orei e roguei paz e perdão sobre essa questão, e para conseguir perdoar os ofensores, depois de uma longa luta em oração, Deus me deu paz na condição de que eu perdoasse e orasse pela salvação das pessoas envolvidas. Por favor, ajude-nos, Senhor, a seguir o exemplo de Cristo de perdão, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo. Que Deus possa abençoar a todos e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa nos dar o arrependimento e a obrigatoriedade de pedir perdão ao nosso próximo se nós magoamos ou pecamos ou falamos injúria contra alguém. Que Cristo possa brilhar em nossa vida e que nunca mesmo as nossas maus atitudes possa negligenciar as pessoas de chegar a Jesus, as pessoas de ter um encontro com Jesus. Que Cristo abençoe a todos, que todos tenham um ótimo final de dia e que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Amém.